Queridos, esta madrugada eu queria abordar um tema que é bastante interessante para a vida de um casal. Eu queria abordar acerca de brigas no casamento. Primeiramente, falarei sobre o casamento. O casamento é uma instituição que nasceu no coração de Deus. Deus é o maior protetor do casamento. O casamento foi feito para ser uma relação prazerosa, uma relação gostosa, uma extensão do céu na terra. Para mim, o casamento deveria ser chamado de despertamento. É o despertamento para a vida a dois. Então, havia um senhor que ele tinha 63 anos e se apaixonou por uma menina de 25. Pode uma disparidade dessa de idade? E aí o líder foi procurar o senhor de 63 anos para ter uma conversa com ele. Ele começou a se explicar que não é fácil tomar café só, almoçar só, jantar só, dormir só, acordar só, ir ao shopping só, viajar só, gastar o dinheiro só. E ele se apaixonou por aquela jovem de 25 anos. Depois o líder foi a jovem disse que tinha se relacionado com um rapaz da idade dela, mas não tinha sentido o que ela sentiu por esse senhor de 63 anos. E ela decidiu casar com ele, viver o resto da vida com ele. E o que aconteceu? Eles viveram 22 anos. Posteriormente, o líder foi conversar com ela e ela disse que foram os 22 anos mais felizes da vida dela. O rapaz morreu, tinha 63, morreu aos seus 85 anos. Ela teve 2 filhos e foi uma mulher feliz durante esse tempo de vida. Então, o homem é um ser social, ele é gregário por natureza. Ele nasceu, não foi para viver só. Ele nasceu para viver em sociedade, para viver em comunidade. A Bíblia diz, não é bom que o homem ele viva só, é melhor que sejam 2. E o que aconteceu foi que uma instituição nasceu no coração de Deus e é digno dentre todos de honra é o matrimônio. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Está escrito em Provérbios 19, 14, que aquele que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Casa e riqueza são herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 18, 22. Então, casamento é uma vida a 2. Porém, tem muitas pessoas que não entendem o real significado do casamento. O casamento tem uma trajetória a ser traçada. Tem a fase da paquera, a fase de observação, namoro, fase de conhecimento, o noivado, fase de decisão, casamento, fase de união, lua de mel, fase de intimidade. E existe o casamento propriamente dito, que é a convivência a 2. Qual é a situação? A situação é que o casamento ele tem princípios que norteiam o casamento e fundamentos. Tá bom? Toda pessoa, quando ela casa, ela tem que casar com base em alguns princípios. Um dos princípios é a autonomia da vontade. Toda pessoa, quando ela casa, ela tem que casar porque ela quer casar. Não é porque foi forçada a casar. Tá bom? Outro princípio é o princípio da confiança. Toda pessoa, quando se casa, tem que ter esse princípio da confiança. Tá bom? Confiança não nasce de uma hora para outra, não. É algo que a pessoa vem conquistando ao longo do tempo. Outro princípio é o princípio da legalidade. Toda pessoa, quando ela se casa, tem que ser com base na lei, tá bom? Existe toda uma trajetória na lei para a pessoa se casar, tá bom? Habilitação, tem um prazo, quando é um casamento religioso com efeito civil. Existem vários tipos de casamento. Casamento consular, casamento não compatível, casamento civil, casamento religioso com efeitos civis, casamento por procuração.
tudo tem que estar dentro da legalidade. Existe outro princípio, que é o princípio da amizade. Não basta ser marido, ser esposa, tem que ser amigo. Existe o princípio da comunicação, tá bom? Que o casal ele tem que usar esse princípio do diálogo. Existe o princípio da afetividade, que eles têm que se amarem de verdade, tem que ter o afeto entre o casal. São vários princípios que norteiam o casamento. O princípio dos sonhos. É bom casar com pessoas que sonham, que queiram o crescimento, cresça na graça, no conhecimento, no amadurecimento. Então, como eu disse, o casamento tem os seus inimigos, tá bom? Existe a questão das brigas no casamento. E houve uma pesquisa entre casais britânicos que os casais britânicos, na sua maioria, brigam 312 vezes ao ano. Você pode imaginar casamentos com brigas? Essa não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus que um casal brigue 312 vezes ao ano. O desejo de Deus é que o casamento seja uma extensão do céu na terra. Deus ele fez o casamento para durar. Às vezes as pessoas que vão se casar chegam diante do altar e eu prometo honrar, respeitar, cuidar, zelar, proteger, ser fiel ao alvo do meu amor durante todos os dias da minha vida, até que a morte me separe. Então, eu acredito o seguinte, que o casamento foi feito para as pessoas adquirir maturidade, é uma trajetória o casamento. Para mim é despertamento, é uma vida a dois. Quando uma pessoa casa, a pessoa precisa entender, não é de uma hora para outra, mas o curso de noivos é justamente para alertar a pessoa. Às vezes a pessoa quer entrar no casamento e nunca passou por um curso de noivos e não sabe, na verdade, o que é um casamento. Casamento, eu que morava só, comprava roupa só para mim, comprava o alimento só para mim, eu que vivia uma vida de solteiro, tá bom? Eu pensava só em mim. Depois que você se casa, parou o pensamento somente para você. Agora é uma vida a dois. Você tem que comprar para você e comprar para ela. Você tem que pensar em você e pensar nela. E isso não é de uma hora para outra. Você entra. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Já imaginou? Você casa com uma pessoa e você só vivia só, pensava em você, né? Às vezes você vem da casa de manhinha, casa de painho, acostumado a ter tudo. De repente você casa e não é nada mais daquilo. Agora você tem que aprender a viver a dois. É algo complicado. E tem pessoas que entram no casamento, um dos problemas no casamento é aí maturidade. Imaturidade. Tem gente que casou, mas ainda é uma criança, ainda está brincando de carrinho, ainda está brincando de boneca. Não entendeu que entrou em uma área chamada de casamento. Então, um dos problemas que leva os casais a brigarem é o quê? Imaturidade. Às vezes um é maduro, o outro ainda é criança. E qual o segredo, bispo, para a vitória de um casamento assim? É aquele que é mais maduro, suportar o imaturo e orar por ele e ajudar ele, fazer com que os olhos do entendimento dele se abram para que ele amadureça e entenda que agora ele não é mais solteiro, ele agora é casado e tem que viver como tal, exalar o bom perfume da maturidade do casamento, tá bom? Então, que haja maturidade no seu relacionamento, você entenda que agora não é mais uma vida sozinho, agora é uma vida a dois. A saber, tem pessoas que, quando solteiro, a vida dele era sair com os amigos, curtir com os amigos, ir para todos os lugares só com os amigos. Mas agora ele casou. Ele casou, ela também casou. E aí tem que chegar a um consenso, os dois saírem juntos, né, lutarem para que os dois cresçam juntos, saiam juntos, comunguem juntos. Não é fácil, porque tem outros fatores que levam ao casal
ter problemas no casamento. Primeiro, falei aqui sobre imaturidade. O segundo é o desrespeito. Tem pessoas que ainda não entenderam que num casamento tem que haver um respeito. Você casou, respeite quem você ama. Considere quem você ama. Às vezes não é nem o que a pessoa fala, é como fala. A palavra de Deus diz como maçã de ouro em salvas de prata é a palavra dita ao seu tempo. Palavras instruídas, palavras temperadas. Como é bom encontrar um companheiro que quando abrir a boca, a sua língua seja como a pena de um destro escritor. Se você vê que vai abrir a boca para magoar, para machucar a pessoa que você escolheu para viver todos os dias da sua vida, prefira não abrir, prefira se calar. É melhor você pecar calado do que você pecar abrindo a boca. Que toda palavra que sair da nossa boca, nós iremos prestar conta naquele grande dia. Existem palavras que é para abençoar, palavras para amaldiçoar. Palavras que geram vida, palavras que levam à morte. Então, você tem que controlar suas palavras para que você não venha machucar aquela pessoa que você ama, tá bom? Então, no casamento, a imaturidade, o desrespeito, a pirraça. Outro problema que traz transtorno para o casal é a pirraça. Tem companheiros que são verdadeiros pirracentos. Alguns são pirracentos voluntários, fazem voluntariamente, outros até são involuntariamente mesmo, sem perceber, ele termina pirraçando. Isso desgasta o casamento, provoca muito o casamento. E por conta disso entra um outro fator, a falta de comunicação. Quantos casais já não se comunicam mais? Ao invés de se comunicar, toda vez que vão se falar, é um ofendendo o outro, magoando o outro, machucando o outro, não tem respeito, não é pirraçando, é disputando a liderança do lar. Meu Deus do céu, que Deus seja o prazer deste casal. Tem muitos casais que brigam por conta disso, um machucando o outro, e o pior, não tem perdão. São irreconciliáveis, não perdoa o outro, não reconhece o erro, não reconhece sua falta, tá bom? Por conta disso, pessoas que se amam estão separadas, poderiam estar juntos, mas, sabe, o temperamento, a natureza, aí entra um outro fator que leva casais a brigarem, compatibilidade de gênio, natureza. São duas culturas diferentes, pessoas diferentes, natureza diferente, temperamento diferente, e decidem entrar nessa área chamada de casamento. Quando era namorado, tinha um bom humor, noivo bom humor, depois do casamento é um mau humor terrível, qualquer coisa fica zangadão, zangadona. Isso traz um transtorno. Casamento era para ser uma extensão do céu. Deus, ele diz na sua palavra: eis que crio a alegria e o regozijo, para os casais se alegrarem, os casais terem felicidade. Um coração alegre formoseia o rosto. Provérbio 15:3, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Casamento que era para ser um casamento gostoso, agora entra o quê? O desgosto. Por que entra o desgosto? Porque alguém decidiu colocar areia ao invés de farinha na panela. Então começa agora pessimismo, agressão. Nossa, meu Deus, muitos casais eram para ser felizes, mas ela agora está se achando dona dele. É um ciúme platônico, é um ciúme doentio. Ele não pode se aproximar de ninguém. Ninguém pode se aproximar dele porque é uma ameaça, é uma cegueira. Ele não pode sair, não pode viajar, porque ela acha que é uma ameaça a viagem dele, a viagem dela. Ela não pode mais ir para a casa dos pais, que se ir,
ele briga, futuca, é uma confusão, agressão, tá bom? E isso termina trazendo muito transtorno. Começa agora as críticas destrutivas, começa as críticas que nada acrescenta, só faz destruir, tá bom? E aí corta o principal, que é a comunicação. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Humildade é estar de coração aberto para aprender, é aprender a ouvir ao invés de brigar, tá bom? Deixa aí, em nome de Jesus, essa imaturidade, deixa essa pirraça, deixa aí essa falta de perdão. Outra questão é que, além disso tudo, vem o individualismo. O individualismo, a pessoa quer levar uma vida individual, quer levar uma vida, ao invés de usar o princípio da coletividade dos dois, mas a falta de comunicação, as agressões tornam a pessoa, entendeu, um individualista. Ao invés da pessoa conquistar e ter responsabilidade com aquilo que conquistou, termina a pessoa que ela ama, que queria estar bem, ao invés de exalar o bom perfume do amor, está exalando o bom perfume da confusão, da contenda, começa o mau humor, a gritaria. Então, veja só quantos problemas levam a pessoa a brigar no casamento. Gritaria. A casa que era para ter oração, que era para ter a palavra, que era para ter, sabe, palavras temperadas, começa agora com gritaria, começa com xingamento. E, enfim, Deus, ele preparou o casamento para ser digno de honra, diferenciado, abençoado, em lugar de destaque, que o seu relacionamento seja um relacionamento de vitória, um relacionamento abençoado. Veja, eu estava vendo ali os problemas que levam os casais a brigarem. Eu vou citar daqui a pouco problemas grandes, problemas pequenos, tá bom? O meu desejo é que todos eles, tanto os pequenos quanto os grandes, sejam eliminados da sua vida. Você saiba lidar com essa situação na autoridade do nome de Jesus.